Gente, chegou a hora da responsabilidade. Passados 4 jogos, nós podemos ter algumas avaliações. E elas são duras, são difíceis. Presidente Alberto Guerra, Antônio Brum, Conselho de Administração. Agora é a hora da responsabilidade. O Grêmio não pode ficar como está. O Grêmio precisa se movimentar. O Grêmio precisa contratar. Nós vamos falar sobre isso. Eu sei que é chato, mas é preciso dizer. Terminou. Não dá para seguir assim. O Grêmio vai ter 1000 problemas se continuar com o status que está. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora é a hora da LR Energia Solar para diminuir a conta da sua luz. 144 meses no boleto para pagar as placas solares. O primeiro pagamento, 120 dias. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, agora, na descrição do vídeo, tudo sobre a LR Energia Solar. Mais de 1000 projetos. Você tem uma grande empresa que pode lhe ajudar a diminuir em até 90% a conta da luz. Faça isso agora. LR Energia Solar. Gente, eu esperei bastante para fazer esse vídeo aqui. Eu defendi a ideia de continuidade. Eu, de alguma maneira, esperei por resultado de Rodrigo Eli, de JP Galvão e de outros nomes que a diretoria aposta. Eu vi o primeiro jogo, a derrota para o Caxias, e achei os primeiros 30 minutos bem interessantes. Eu vi o segundo jogo, os 4-0 contra a equipe do São José. É claro que eu vi o jogo do Caxias, o jogo do São José, depois o jogo do Brasil um pouco diferente, e o jogo do Juventude com uma ideia mais analítica, e não com uma ideia de busca por resultado. Não. Por ocupação de espaço, por movimentos defensivos, por organização dos meias, por peças individuais. E com tranquilidade, na figura de analista e muito torcedor do Grêmio que eu sou, eu tenho que dizer o seguinte: chegou a hora da responsabilidade. Chegou a hora de mudar algumas coisas. O Grêmio não pode apostar no que está apostando. O Grêmio, neste momento, precisa se movimentar. É muito ruim o que nós estamos vendo. Eu esperava que o diagnóstico do Grêmio com relação a Soares, eu acreditava, mais do que esperava, não fosse tão difícil como está sendo. Soares levou a régua tão alta que ele evoluiu os jogadores e ele evoluiu todo o sistema do Grêmio. E o que a gente está vendo agora é que, de fato, ele catapultou. Quando ele saiu, nós voltamos a uma realidade que é uma realidade que preocupa muito em todos os aspectos. Eu nem vou entrar nas questões de números de marketing, essas coisas, porque eu quero falar do jogo. Eu quero falar do futebol. E aqui vai a minha grande preocupação. O Grêmio ontem foi dominado pelo Juventude. Completamente. As chances de gol do Grêmio foram, num primeiro momento, de roubadas de bola em erros individuais dos 2 zagueiros do Juventude que jogam pouco. Erros de passe banais, assim. Essas foram as oportunidades. O Grêmio, inclusive, uma delas deveria ter feito gol, acabou errando. Que é do jogo, do contexto do jogo. Se não se critica, que é da vida. Agora, a partir do momento em que o Juventude sentou um pouco, diminuiu a ansiedade do início do jogo, o Juventude botou o Grêmio dentro do campo dele e jogou. E aqui vai a primeira preocupação. O Grêmio marca pouco do ataque para trás. O Cristaldo não é um marcador. Eu analiso ele desde o dia que ele chegou. Ele tem muita dificuldade de composição de linha. Ele não é um marcador. Então não dá para jogar no 4-2-3-1 com o Cristaldo sendo uma recomposição. Não dá. Aí a gente avança. Os dois lados, o Galdino até é um jogador mais voluntarioso defensivamente.
as coisas acontecem menos do lado dele. Mas o Galdino joga pouco. Não dá para exigir do Galdino uma titularidade absoluta de um time que quer ganhar Libertadores em 24. Ele pode ser uma peça. O lado do Soteldo, ontem nós vimos, o Soteldo começou a bater no lateral, o lateral subiu. Primeiro que teve 30 oportunidades nas costas do Soteldo e na dificuldade do Reinaldo. Até que quebrou. Por quê? Porque não é a dele. Não pode exigir isso dele. E aqui um problema do Renato, tático. Mas eu, nesse momento, para mim, eu não quero analisar o Renato, porque o Renato, para mim, é o menor dos problemas nesse momento. O menor dos problemas. Ontem nós vimos uma evolução do lateral direito, do Fábio, está melhor do que estava no ano passado. Agora, as opções de defesa, elas são insuficientes para o processo. O Jeromel jogou ontem, está jogando em casa. Foi bem o Jeromel. Uma exigência menor, mas foi bem. O Rodrigo Eli joga pouco. Não pode ser a terceira opção da zaga, sobretudo de uma zaga que vai, em todo momento, não ter um jogador. O Jeromel e o Kahneman não irão jogar juntos 15 jogos na temporada. Esqueçam a ideia que eles não vão. E a terceira opção do Grêmio é frágil. O lateral esquerdo do Grêmio, que é um só, joga muito pouco para a exigência do Grêmio. Não marca bem, tem dificuldade ofensiva. Os volantes do Grêmio, ontem o PP foi melhor do que vinha sendo. O Vijaçante está jogando muito. Marca por ele e por outros. Mas é preciso um movimento mais robusto na entrada da área quando tu tem dificuldade dos seus zagueiros. E tem pouca gente ali. O PP não é um marcador de origem. Ontem, como eu disse, ele foi melhor tecnicamente, correu, lutou, fez falta, brigou e tal. Tudo certo. Mas é frágil aquilo. Então todo o Grêmio acaba enfrentando problemas. Aí a gente vai para as reposições. Quando o Soteldo sai, entra o Bessosi, que foi uma das apostas do segundo semestre do vice-presidente de futebol, mas que não é jogador para cá. Não é. Não é melhor do que o Nathan Fernandes, não é melhor do que o Gustavo Nunes, e que vai deixar o Grêmio daqui a 6 meses. Essa é a realidade. A realidade é essa. Quando sai o Galdino, entra o André Henrique, que depois até sai lesionado, que deveria ter depois ido para dentro quando o Nathan Fernandes entrou. Quando entra o Nathan Fernandes e o Grêmio bota como substituto do Soteldo o Nathan Pescador, fica um 4-2-4 constrangedor. O Juventude nos botou dentro do gol. Ficou no final do jogo 10 jogadores dentro do gol para não empatar o jogo. E o goleiro do Grêmio, que ontem fez um milagre, é verdade, mas um milagre, é preciso dizer também, que é originado por um erro dele, que montou errado a barreira e que rebateu mal a bola. Ela sobra para o jogador de Juventude, porque ninguém recompôs. E o lateral direito é João Lucas, que passou a tarde inteira, ou melhor, a noite inteira correndo pela direita, chuta firme, ele faz um milagre, uma defesaça, ele garante, aquela defesa garante. Mas a origem é um erro dele. Ele montou errado a barreira, a bola passa pelo lado do outro lado e encontra o gol, erro dele, e ele rebate para dentro. E aí o jogador de Juventude vem, e aí sim ele faz um milagre, e ele é um goleiro, para mim, uma grande notícia, porque ele é um goleiro de liderança. Ontem, quando saiu o Soteldo, que ele sai machucado, ele machuca e ele machuca fora do campo, porque é um carrinho que ele dá lá na lateral esquerda defensiva. Ele sai, quando ele dá o carrinho, ele sai do campo. E o goleiro rapidamente entendeu o que estava acontecendo, que ele ficaria fora e cai no chão, simulando ali alguma coisa, para exatamente parar o jogo e o Grêmio poder voltar a ter 11. Aí rapidamente entrou o Bessosi e ele entrou. Ou seja, um goleiro ligado. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Acho que o goleiro do Grêmio é um mérito importante que a gente dá ao Antônio Brum, que contratou para mim um bom goleiro, apesar de algumas ainda titubeando algumas coisas. Tá? Mas me agrada o goleiro. Por que eu chamo de a hora da responsabilidade? Por que eu estou fazendo algum tipo de ritual para fazer esse vídeo? Eu confio muito nos dirigentes do Grêmio.
Eu confio no presidente Alberto Guerra. Eu acho que o Antônio Brum, apesar de todas as divergências, ele é um cara muito lutador que está tentando fazer um trabalho, só que tem que parar de falar. A hora é de entender. Não adianta acreditar em coisas que não são reais. Eu me lembro, quando eu fui dirigente, que eu fazia isso. Eu acreditava em algumas coisas que não necessariamente fossem dar para o Grêmio algo muito mais robusto. Eu acreditava muitas vezes, esse cara vai ir bem e tal. E às vezes não é assim. E hoje o que está acontecendo é que o Grêmio precisa acordar. Acordar. Hoje o Grêmio perde o Campeonato Gaúcho. Eu não sei nem se não perde para esse time do Juventude aí. Hoje. Pro Inter com certeza perde. Mas o Inter perdeu. O Grêmio perde pro Inter. E isso é horroroso de dizer. O Campeonato da Libertadores, com esse grupo aí, esqueçam. Não vão falar nisso. Olhem os times que vão nos enfrentar. Nós não ganhamos de nenhum. Nós não ganhamos do Flamengo, nós não ganhamos do Palmeiras, nós não ganhamos do Atlético, nós não ganhamos do São Paulo, nós não ganhamos do Botafogo. De nenhum time. Nós podemos ganhar a Libertadores, sim, por um aborto, que às vezes acontece. E o Campeonato Brasileiro é lutar 10º, 11º, 12º, 9º. Este time que tem brio, que tem um Renato importante, eu não estou aqui criticando totalmente o Renato, tem erros do Renato? Tem, mas não é o Renato. Não é o Renato o foco disso aqui. O foco disso aqui é acreditar em algumas situações que não vão funcionar em cima da régua que o futebol brasileiro está impondo. É preciso agir o quanto antes. Esperei 4 rodadas e esperei o jogo do Juventude. E não tinha até agora tido a ênfase que eu estou tendo nesse momento. A hora da responsabilidade. O Grêmio pode mais financeiramente e principalmente intelectualmente. Entendimento do que pode fazer um grupo de jogadores mais robusto, de um time que precisa ser mais humilde. Não dá para jogar no 4-2-3-1 com 2 extremas e com um meia como Cristaldo ou como Natan Pescador. Não dá. Vai perder para todo mundo. Não dá. Se quer jogar assim, bota mais um volante, bota um meio-campo com 3 volantes e aí deixa os caras tentar ganhar o jogo para ti. Não vai ganhar desse jeito. O Grêmio ontem, contra o time do Juventude, teve 4 chances de gol, uma num escanteio que foi o gol e as outras ou numa escapada do Natan Fernandes no segundo tempo ou em 2 erros individuais. Não conseguiu. É óbvio que o Grêmio não tem Soares e que o fato de não ter um super jogador, as coisas não pressionam. Quem tá marcando o Soares sabe que não pode sair dali. Quem tá marcando o JP Galvão tá marcando um jogador como qualquer outro. E vai sair. E isso deixa todo o ambiente diferente. Tá na hora da responsabilidade. E eu sei que todas as pessoas que estão lá, os vice-presidentes de administração, os dirigentes do Grêmio, sabem que é importante a gente falar isso. É importante a gente falar isso. Eu torço para que o Grêmio acorde. O Grêmio precisa acordar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.